Então, mestres do amanhecer, alguns requisitos doutrinários que foram ampliados no percurso da evolução doutrinária. O desdobramento, né? A gente já disse aqui, nós já falamos que a mesa evangélica, quando ela não tinha lei, o apará se batia, gritava, né? O comandante demorava a fazer a harmonia, né? O irmão chegava e não sabia como fazer, a apará saía passando mal. Eles não sabiam direito a função de uma mesa evangélica, que é o escape da descarga do templo, né? A mesa evangélica, ela é a descarga das energias que acontecem no templo, né? Então, os mestres do amanhecer foram compreendendo essa situação. Hoje já se sabe por onde é que começa a formar a mesa, pelo lado esquerdo, né? Intercala, se tiver hoje não, ele tem prioridade na intercalação, né? Ele tem prioridade na intercalação, né? E vai levando toda essa grandeza para um aperfeiçoamento, né? Com isso, os espíritos hoje passam mais tranquilo, né? O doutrinador já não fica mais ali esperando na fila para doutrinar, ele ultrapassa e vai lá e vai doutrinando, ele vai circulando da esquerda para a direita, tá? Ou então hoje já se sabe o que é a mesa evangélica. Mas ainda tinha aquela situação do tempo, né? Uns comandantes iam para 30, 40 minutos, às vezes até mais do que 45 minutos, desgastava muito o aparato. Então isso foi vencido, 15 minutos, toca o sino, né? E começa o procedimento de encerramento, tá? A linha de passe também vem passando por evoluções, né? Antigamente ficava o mestre, e ainda acontece muito, o mestre fica ali incorporado na linha de passe, desgastando energia sem o paciente, tá? Então hoje, o Templo-Mãe já começa a alternar as equipes da linha de passe, tá? Houve um tumulto também ali, porque a defumação é feita na linha de passe, né? Só que o Templo-Mãe pode ser fazer na linha de passe ou na mesa evangélica, só que o Templo-Mãe funciona na mesa evangélica direto, e a linha de passe também. Por isso aquela ideia de colocar a defumação lá no Castelo do Doutrinador, que não foi uma ideia ruim, não foi. Só que ela não foi aceita, tá? Mas não era uma ideia ruim, porque ali você tem mais condições de fazer uma defumação mais tranquila. Porque o Castelo do Doutrinador é feito mais em reuniões, né? Não tendo reuniões, os trinos podem avaliar uma lei, tá? Aí é quando eu reitero com vocês que um trino, ele veio para poder observar as leis, tá? A doutrina não pode ficar sem esse pedestral, tá, de observação, porque ela é toda decrescente, tá? Qualquer um que falar, pode falar, mas dizer que a doutrina não precisa de trino, precisa sim, tá? Ela foi decrescida hierarquicamente, tá? Ela foi tão precisa ao sistema que ela desceu uma clarividência em Tia Neiva, despertou nela para ela poder transportar todo esse poder iniciático, né? Esse poder iniciático, esse eletromagnetismo que nós passamos é que vai formando a corrente iniciática, que é um poder desobsessivo, tá? Esse poder desobsessivo, ele só tem elementos, tá? Se nós tivermos o conhecimento dessa ciência, tá? Porque antes nós agíamos inconscientemente, não sabíamos, por isso que batia na mesa. Tem aquele ditado antigo que fala, quando não temos conhecimento das leis, nós agimos desatinadamente. Quando passarmos a conhecer, a gente fica com medo, né? Aí depois é que você vai ganhando a consciência e entrando em consciencialidade, né? Essa consciencialidade, ela vai crescendo conforme o desenvolvimento do médium, né? Então é por isso que é preciso dar-se o tempo do mestre desenvolver a sua energia, porque se ele não tem aquela sua energia magnetizada desenvolvida, o que acontece? Ele não tem a explosão da dinâmica iniciática,
Ele não tem condição de aferir, de fazer a sincronicidade, que é a simbiose do corpo, da alma e do espírito. Ela não sincroniza, porque ele não teve embasamento da energia. Então ele fere a cabala, entende? Ele fere a cabala quando ele ingere o álcool, a droga, quando ele faz a preparação e fica conversando distraidamente dentro do templo, ele fere a cabala, tá? Então é por isso que existem os desdobramentos para mais e os desdobramentos para menos. A questão das emissões, tá? As emissões, elas são eletromagnéticas, é um eletromagnetismo que liga. Antes ela foi pré-emissão. Na pré-emissão era treinamento, pode ter certeza disso, ela não alcançava as legiões. Ali tinha uma ponte espiritual para poder treinar. A gente não estava ainda em plena iniciática, era um treinamento ali da pré-emissão, tá? Era uma autorização, tá? É tipo uma autorização rápida, né? Que a pessoa pega e depois, para você alcançar uma malha de energia maior, precisa compor a emissão. E a emissão compõe a classificação do mestre, o mestrado, o turno de trabalho dele, tudo ali está na emissão, que ele alcança legiões, nas suas armas, o barra X, e cada barra X, cada barra uma consciência, né? Cada X um povo, é o povo, a espiritualidade maior, a legião. Tá? Tudo ali. Tá? Então, se nós ferirmos a emissão, por isso que ela advertiu lá. Se nós alterarmos a nossa emissão, nós não alcançaremos os planos luminosos. Tá? Então, se eu tenho uma emissão que ela me tira da minha realidade, aí complica, né? Os mestres perguntam, mas mestre, qual é o ministro do Trino Araquém? Surgiu essa pergunta. Mestre, qual é o ministro do Trino Sumanã? Qual é o ministro do Trino Tumuxi? Né? Não foi declarado. Sabe por quê, mestre? São mestres raízes, tá? Para esses mestres alcançar essa raiz, olha a transcendência deles lá. Quem foi Tumuxi? Quem foi Mário Sassi? É? Quem foi Sumanã? Quem foi Nestor? Tá? Uma ciência mística aí chegando na Terra, né? Então eles vieram para assumir a raiz. Tá? Então não foi declarado o seu ministro, eles vieram para a raiz de Araquém, para Sumanã e para Tumuxi. Eles vieram para gerenciar o raio, né? Para implantar o raio, decrescer o raio, tá? Formando as raízes do amanhecer, tá? Entende? Mas na sua individualidade cada um tem seu ministro. Só que a nossa mãe não declarou, né? Ainda nos estudos não temos ainda essa declaração, tá? Mas eles têm seus ministros, tá? Mas eles foram posicionados como raiz, né? Agora, quer-se entender que os mestres que estão representando as raízes, que não fale de seus ministros. Não, precisa falar porque ele já tinha seus ministros, tá? Já estava declarado os seus ministros, tá? Então eles estão ali representando, tá, o ministro de raiz. Então ele precisa estar com o seu ministro declarado, porque ele está formando ali a hierarquia, mantendo a hierarquia e a ordem decrescente, tá? Há muito a que se estudar ainda sobre essa questão doutrinária, tá? Os filhos de Devas precisam se aprofundar, tá? Para poder garantir, tá, a legítima decrescência do amanhecer, porque estamos em cisão, né? Essa cisão não está dando certo porque ela não está sincronizando a energia, está ferindo a corrente mestra não está funcionando direito nas casas, e a energia descendo sem estar canalizada direito, ela vira uma força-espaço, ou seja, ela não atinge o objetivo dela, tá? Por isso que o mestre precisa estar apto a resolver os problemas espirituais, né? Esse hábito ao problema espiritual é tanto assim na Terra como no céu, tá? Que é unir fé e ciência, é céu e terra tudo junto, que é o eletromagnetismo. Então o mestre no Vale do Amanhecer, ele passa a conhecer a si mesmo,
Ele passa a conhecer a sua engrenagem, ele sabe o que é o coração, ele sabe o que é o fígado, o baço, ele sabe o que é tudo isso aí do seu corpo físico. Cabeça, tronco, membros, ele sabe o que é isso aí. Tá? Como saberá também reunir os 3 reinos de sua natureza, o corpo, a alma e o espírito, e reunir também a natureza do plano físico, né? Que são as leis da terra. Né? A lei da natureza, a lei dos homens, né? E a lei espiritual, que são as leis maiores. Por isso que nós reunimos na doutrina os 3 reinos de nossa natureza, no corpo físico. Tá? E nós nos tornamos o cientista eletromagnético com esse grande magnetismo. Cada vez que nós fazemos as nossas preparações, nós estamos entrando num campo eletromagnético. Né? E aí você está ali com todos, você está formando uma alfa, essa alfa é uma simbiose que é feita, né? E essa cultura no mestre, ela vai ampliando no coração dele, na mente, né? E ele vai transmutando, ele se torna um cientista, porque ele vai transmutando as suas energias em amor e luz, ele vai evoluindo, tá? Ele não vai mais ficar com aquela energia parada, tá? Porque ele tem o compromisso de transmutar em si mesmo. Não é mais esperar pelo milagre, né? Ele entra na ciência cósmica, conhece, né? E se esclarece da situação e passa a reger no seu quarto com a porta fechada o seu encanto, que nós chamamos na doutrina o encanto do amanhecer. O templo íntimo, a fulgura da chama branca da vida e do amor dentro desse mestre. Essa é a nossa grande missão como instrutores, de levar o mestre a reconhecer os 3 reinos de sua natureza. Depois daí ele parte na figura simples hieroglífica dele. Aí ele será o seu maior valor, será a sua maior fortuna, e ele terá que alcançar a semelhança no Evangelho de Cristo. Tá? Esse Evangelho de Cristo é um evangelho científico, porque ele fala Deus sobre todas as coisas, o próximo como a si mesmo. Tá? O Deus sobre todas as coisas, porque ele está com todos, ele não está só em si. Tá? Ele está com todos, ele sustenta toda essa vida, né? Essa vida entre nós, né? Então é uma grandeza que vai multiplicando e o mestre vai alcançando o seu estado de iluminação, que é a projeção das dimensões, e ele vai identificando conforme o seu quadro de suas classificações, tá? Tá certo? Então ele vai se classificando, ele vai se posicionando e vai se especializando e vai se tornando o mestre do amanhecer. É por isso que aqui nós saímos do álcool, da droga, do alucinógeno, nós saímos do fanatismo, tá? Porque nós passamos a acreditar mais em nós mesmos, tá? Nós seguimos uma sigla importante aqui, que é humildade, tolerância e amor, tá? Essa aí é o nosso leme da doutrina, tá? Certo? Nós passamos com humildade, a tolerância e o amor a agir diferente diante dos fatos presentes, tá? Então o mestre do amanhecer, ele é um encanto permanente, é uma figura simples hieroglífica, porque ele recebe os ensinamentos, depois ele vai conjugando ele de mestre com mestre e depois com ele mesmo, que é a sua figura simples hieroglífica, que só Deus conhece Deus, só você pode se conhecer, tá? Entende? Até ele ouvir a sua própria voz. Aí quando o Pai Seta Branca aparece e diz: sejas humilde, filho, para ouvir a tua própria voz. Né? O discípulo está pronto, o mestre aparece. Essa voz que aparece, esse mestre que aparece, é a tua voz. Tá, mestre? É a tua voz. A tua voz direta, é o teu eu superior falando com você. Toda vez quando você entra em fusão com o seu eu superior, tá? Você vai alcançar um hertz de falar com o teu eu superior, que precisa também desenvolver amor, né? E o mestre demora um pouco. Essa frequência, ela tem uma frequência para você poder falar com ele diretamente, sabe? Essa frequência é desenvolvida dentro de você. Nós precisamos atingir a frequência do amor incondicional. Só que nós estamos condicionados, né? Então nós temos a frequência mais baixa, que é a do ódio, da vingança, da destruição, do desespero, do desamor. Ela está mais terra, né? Mas para você alcançar direto a sua voz, tá? Você precisa melhorar o seu hertz. Por isso as classificações que o mestre passa para poder alcançar.
Na hora que você alcança esse hertz, você consegue entrar em alfa com todos. Tá? Você fica calmo, você fica dinâmico. Entende? Você encontra a solução para todas as situações, você sabe se resguardar, porque você entrou em alfa. O que é alfa? É a mediunização permanente. Tá? É a simbiose que se faz com as energias. Aí você alcança o plano luminoso. Tá? Há uma observação negativa que vocês agora fazem, que esperam que esse resultado vos traga riquezas materiais. Nem sempre. Você não vê um Buda falando de dinheiro. Você vê pessoas colocando dinheiro aos pés do Buda. Tá? Entende? Você não viu o Chico Xavier atrás de dinheiro. Você não viu Madre Teresa de Calcutá atrás de dinheiro. Você não viu Jesus atrás de dinheiro. Tá? Então, muitos, a maioria, né, as grandes filas que avançam dizendo estar em busca de Deus, observam o mestre pelo quilate material. Às vezes você pode ter uma grande potência material, mas não tem espiritual. Vou contar para vocês aqui um relato muito rápido, né? Situação de um mestre muito rico mesmo, com condição de construir uma casa assim há 3 tempos. Tá? Eu ouvi um relato espiritual, né, da espiritualidade conversando com ele. Né? A gente aqui não precisa falar nomes, né, para não expor, mas o fato é que a espiritualidade observava que seria muito importante ele estar bem espiritual, o quanto que estava bem material. Tá certo? Outro relato também de uma moça que se cuidava muito bem material. Muito bem material. Linda ela, de uma postura elegante. Isso nós podemos presenciar. E nós ouvimos o relato também, que ela procurasse cuidar da sua vida espiritual, o quanto que ela cuidava bem da sua vida material. Então eu tenho esses 2 relatos para vocês, que isso nos ensina muito. Que às vezes a pessoa está bem material, mas não está bem espiritual. Tá? Às vezes a pessoa está bem espiritual e não está bem material. Mas isso aí é complexo. Né? O que é estar bem material? Né? O que é estar bem espiritual? Isso nós precisamos conhecer. Né? Você imagina um empresário com um monte de empresas aí, que tempo ele tem para cuidar do mundo espiritual? Não tem. Né? Agora imagina se ele não pagar o salário daquelas pessoas. Como é que vai ficar a vida desse empresário? Aí por aí você começa a ver. Né? Entende? Por isso que a doutrina ela nos traz o equilíbrio. Nem muito anodai, nem muito anodai. Porque ser rico é ter tudo o que se precisa na medida das suas necessidades. Então não se mede um homem pelo ter, é pelo ser. Né? É pelo ser que se mede um homem, não pelo ter. Mas aqui na Terra nós estamos acostumados a medir pelo ter. Por isso que às vezes se dá consagrações pelo ter. Às vezes aquele mestre que está ali trabalhando no templo, socorre a corrente mestre o tempo todo trabalhando, você não entrega uma consagração de arcano para ele. Aquele mestre humilde, né, que está ali direto trabalhando, que chega, atende o paciente, e quando chega na hora de uma classificação, o presidente não valoriza aquele mestre para entregar uma consagração de arcano para ele. Sabe? E o que ele faz? É lamentável dizer, mas precisa ensinar. O empresário chega porque porta uma condição financeira muito boa, ajuda na construção do templo. O mestre vai e diz, não, eu preciso consagrar você arcano, porque você é dono de empresa, você precisa ser um arcano. E esse princípio não é correto. Não é mestre também esse. Não desmerecendo o empresário. Mas por que ter e não ser? E por que ser e não ter? Então nós precisamos analisar isso aí, eu anotar aí, né? Está na hora de analisar essa situação. Quantos mestres nós temos aí prontos para receber uma consagração e não recebe? Tá? E o outro que está chegando, ainda nem embasou suas energias, não sabe nem o que é uma preparação, já vai conduzir um salão iniciático. Não sabe, já vai conduzir um salão iniciático. Então não é correto. A energia precisa ser distribuída, precisa ser movimentada, a energia precisa ser irmanada e emanada.
tá? Para poder funcionar. Tá? Você não vê em nenhum organismo funcional se isso não funcionar. O exemplo de um carro, de um avião, as peças interligadas, o nosso corpo. Tá? Tudo tem um RPM, tem uma rotação por segundo, tem um MDC, o máximo divisor comum, tudo tem um cálculo. Na química, na biologia, tudo tem um cálculo. Tá? Então por que nós vamos ficar esperando pelo milagre? O sucesso não ocorre por acaso, tudo é pela obra. É fé e ciência junto, nós estamos unindo aqui céu e terra. Então aqui nós saímos do fanatismo, nós saímos também do conformismo, porque depois que nós conhecermos, nós passamos a ter a consciência da responsabilidade nossa doutrinária com a nossa própria vida. Né? É o maior de idade. Não é mais a criança que fica tomando leite. Ele se alimenta de um outro tipo de alimento. Ele não fica mais mamando no seio da mãe. Ele vai construir sua própria estrada. Por isso que ele recebe o livre-arbítrio para poder fazer as suas escolhas. Mas com responsabilidade de colheita. Essa lei é universal, mas isso já está confirmado, como a lei da gravidade está confirmada. Tá? Está confirmado. A meteorologia sabe quando vai chover. E se chover no tempo certo, a agricultura dá abundância. Basta chover no tempo certo. E a água da chuva é diferente daquela que você molha. Pode ter certeza na agricultura. Tá? Você pode aguar o que tiver que aguar com água do lençol freático. Agora, você pega da chuva e joga na agricultura, como é diferente. Isso é ciência, mestre do amanhecer. É muito mais, mas com esse carinho, com esse amor, eu trago para vocês esse óbolo de entendimento desses desdobramentos da doutrina que vem acontecendo, das mudanças que precisam acontecer ainda, tá? Que muitos jaguares estão se reafirmando, dizendo, não muda mais nada, é só isso, é só aquilo, e não é desse jeito, não é. Você não encontra dois templos iguais, não encontra, mestre. Tá? Não encontra dois tempos iguais. Agora, a ritualística ela é proba, porque ela permite que você adentre a ela e movimente a sua energia conforme a sua condição. Tá? Se você abrir o seu canal de emissão e o canto, você fez certo, você alcança o neutrão. Se errar, não vai. Né? A situação quando os mestres erravam a emissão, né? O mestre de início fazia o Pai Nosso. Aí demorava, né? Aí o Nestor decidiu, não, parta com barra, 0 barra. Pronto. Aqui dali, a emissão não foi, mestre. Não foi. Virou só um ritual. Não ultrapassou o nêutron. O mestre está prisioneiro. Aí acontece uma situação, desencarna um parente, um problema na vida, ele faz a libertação especial. Ele libertou? Não. Só tirou ele da prisão. Tá certo? Depois ele tem que assumir outra prisão. A libertação especial não liberta o espírito da situação. Ela tira ele da prisão. Então são mecanismos que foram encontrados, que às vezes desencarna um parente, uma doença da pessoa, às vezes a pessoa foi presa. Tem pessoas que assumiram prisão e depois já tinha mandato de prisão e foram presas. Né? Aí precisa fazer a libertação especial. Então, para várias situações tem cada um caso. Né? Por isso que precisa de um treino para poder analisar a situação. Tá? Então, se você mancha a figura do trino, você não tem o adjunto com a TI 108. Você não tem. Tá? Volto a reiterar. Os trinos não se sucederam. Não fizeram um estudo em cima de si mesmo. E nós não tínhamos embasamento para questionar um trino. Só depois que todos eles partiram que nós percebemos. Se vocês observarem a história, o último trino, que foi o Sumanã, foi ali que ele começou a desconfiar que tinha algo errado. Quando ele começou a entrar em procedimento de desencarne, começaram a perceber, e agora como é que vai ficar a doutrina sem trino? Cadê os trinos? Aí foi que começaram a desconfiar. E a corrida de mestre, querendo chegar perto de Sumanã para ser consagrado, para deixar o seu representante, os outros já não haviam deixado. E agora querem incutir na mente do corpo mediúnico que não precisa de trino. Precisa. Senão a doutrina vai ficar em cisão. Daí a pouco vira terreiro o templo. Todo mundo fazendo do seu jeito. Sem seguir uma ritualística, tá? Aí vira macumba, tá? A gente vai dar muitas explicações para vocês aqui, por que não fazemos mais determinadas coisas na doutrina,
É o conhecimento científico da lei eletromagnética. Tá? Por isso que não se cruza a corrente aqui no Vale do Amanhecer. Não é fácil desenvolver um católico, não é fácil desenvolver um esotérico, não é fácil desenvolver um bandista, um kardecista. Nenhum. Tá? Até ele alcançar a linha do amanhecer demora. Por isso que precisa fazer as consagrações deles paulatinamente. Se você quiser ter um mestre decrescente no amanhecer, mestre presidente, preserve a chegada desse mestre desde paciente, para que você tenha ele eficiente, apto a resolver os problemas espirituais. Senão ele vai trabalhar com linha cruzada nos tronos, vai trabalhar com linha cruzada na linha de paz, tá entendendo? Depois ele vai estar saindo da doutrina para resolver os problemas deles lá fora, porque não deu conta de ser mestre na doutrina. Hoje é desse jeito, mestre do amanhecer. Com esse carinho, com esse amor. A gente volta a continuar com esse assunto aqui a qualquer momento. Com carinho. Adjunto Neupo.